Canal 26, o canal da gente. Muito bem, vocês estão acostumados a todo final de semana ter em nosso Canal 26 uma entrevista, que é a entrevista da semana. Sempre alguém de destaque, alguém especial, algum amigo, alguém que você conhece, alguém que você não conhece, alguém que você quer conhecer ou saber da vida. Mas hoje, dia 28 de outubro, comemora-se uma data muito importante no Brasil. Essa data ela passou a ter validade em 1937, no governo de Getúlio Vargas. Ele instituiu, o Dia do Funcionário Público Civil. Mas aí, como se trata de funcionário público, tudo tem que ter uma demanda, ou se é contra ou se é pró. Aí, em 1938, foi-se formada uma outra classificação para o funcionário público. Enfim, 1990 chega e aí sim forma-se as leis e estatutos que regem hoje o funcionalismo público. New York Times diz o seguinte, que o Brasil é hoje o país dos melhores e mais bem pagos funcionários públicos do mundo. Vou citar aqui um exemplo. Um engenheiro do Departamento de Estrada de Rodagem de São Paulo consegue ganhar R$518 mil ao ano. Ou seja, ele ganha mais do que a presidenta Dilma Rousseff. Mas aí vem uma outra pergunta. Como um funcionário público ganha mais do que uma presidenta da República? Outra situação. De 27 estados consultados pelo IBGE, o Espírito Santo fica em 15º lugar no que diz respeito a cada 100 habitantes, um funcionário público. Tá bom. Onde tem mais funcionário público, então? Brasília. Qual é o estado, então, que tem menos funcionário público? Ceará. Sergipe não respondeu aí. Sergipe e Maranhão não responderam aos requisitos do IBGE e não foi divulgado. E hoje eu convidei justamente uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, aprendi muito com ela em uma situação pessoal nossa. Não, ela é uma pessoa muito bem casada, mas eu falo em termos do dia a dia, aprendi muito. E é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande e hoje eu trouxe como um destaque como servidora pública na cidade. Jaciara, obrigado por ter vindo. Você que representa uma classe, como eu já disse aqui numa pequena historinhazinha, como foi difícil ter e como é difícil passar hoje para ser um funcionário público e como há tantas discrepâncias, um funcionário público ganhando mais que a presidenta. Olá, Douglas, eu que agradeço o convite. Quero cumprimentar a todos aqui. Espero que a gente possa falar um pouquinho aqui sobre o servidor público, algumas coisas que é bom as pessoas terem conhecimento, porque o servidor público, as pessoas não têm uma visão muito boa, do servidor, e isso está mudando e precisa mudar, porque na visão do próprio servidor isso já está mudando bastante. Jaciara, como é que foi seu sonho? Você é bióloga, né? Sou. Como foi seu sonho de ser funcionária pública? Você hoje é como os concurseiros hoje que pensam em estabilidade ou você pensava em lecionar, em fazer com que as pessoas conhecessem mais a biologia? Na verdade não foi um sonho, Acho que ninguém, a não ser agora, os concurseiros que você diz, mas foi um acontecimento. Eu comecei a faculdade de Ciências Biológicas na CEUNES, uma das primeiras turmas, a primeira turma de Biologia que a gente teve na CEUNES em 1991, e daí eu comecei a dar aula como DT, que a gente ainda tem muitos desses casos, e aí surgiu o concurso, e eu fiz o concurso e passei e estou aí. No magistério do município de São Mateus até hoje, e agora no Sindicato do Servidor Público, Já estou há 7 anos já à frente do sindicato, justamente junto com o servidor público, não só magistério, mas todos os servidores públicos, para a gente fazer com que essa categoria cresça, porque essa realidade que você falou dos salários, nos municípios pequenos isso não é
real, muito pelo contrário, a gente tem uma defasagem muito grande salarial. São Paulo é um mundo, né? É um país praticamente. E realmente alguns cargos, alguns profissionais não se sujeitam a salários baixos no serviço público. Mas isso também é um problema para a gente, porque são profissionais que são necessários a gente ter no serviço público, mas que a gente, justamente nos municípios menores que tem esse problema de salários defasados, existe um problema da gente conseguir profissionais qualificados. Mas, em todas as outras profissões, a gente tem conseguido que o que está no serviço público venha se qualificar justamente para oferecer um serviço de melhor qualidade. Isso está muito mais claro para o servidor público nos últimos anos, essa necessidade e importância de qualificação para atender a população. Certo. Então quer dizer que dentro do sindicato, a presidenta, que não é a Dilma, mas a presidenta Jaciara, está mais tempo do que a presidenta Dilma, né, no governo do país. Como é ser mulher à frente de homens, mulheres, etnias, cores, religiões e representar um só desejo? Muito complicado, né? Esse um único desejo já é muito complicado, porque nós pensamos de forma diferente, né? Nós agimos de forma diferente, até a gente encontrar um ponto em comum, um denominador comum para todos. É difícil, algumas pessoas não entendem muito bem isso, mas a gente consegue. E ser mulher hoje a mulher já está bem colocada no mercado de trabalho, ainda falta muito no serviço público, por exemplo. A gente não tem uma realidade que existe no particular, no privado, que é a questão de salários diferenciados para homens e mulheres que exercem o mesmo cargo. No serviço público a gente não tem isso, graças a Deus, porque é um concurso e você tem um salário para o cargo, seja homem ou mulher que entrar tem esse cargo, mas no caso da mulher em empresas privadas, a gente ainda tem muito problema em relação a isso. O sindicato aqui é filiado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e existe uma luta nacional para isso, para que seja igualitário, é uma luta das mulheres, né, que os salários sejam igualitários para cargos iguais. A gente ainda tem muito preconceito em relação a isso. Mas no serviço público a gente não tem muito a gente não tem esse diferencial, né? Ainda bem. Menos um trabalho aí para os sindicatos dos servidores públicos, dos concursados, mas é uma luta constante, né, e diária, porque a gente está à frente de uma luta que é grande, você está defendendo aí várias profissões. O servidor público você tem de médico ao pedreiro, né, aos serviços gerais. Então você tem uma diferença muito grande, uma gama muito diferenciada de desejos. E não pode ser tratado diferente, são funcionários. De forma nenhuma, são funcionários. Apesar de cada um ter a sua função, cada um ter o seu grau de complexidade, que a gente chama o seu cargo, né? Mas quando o sindicato ele luta por categorias, por exemplo, a gente tem algumas profissões que têm algumas regulamentações federais que facilitam o nosso trabalho aqui, como é o caso do magistério, o piso nacional do magistério, apesar de muitos municípios contestarem até hoje, ele é desde 2008, mas contestam até hoje esse piso. Isso é cultural no Brasil, né? Exatamente. Alguns municípios eles cumprem, demora um pouquinho, mas cumpre, a gente tem aqui, e nós temos uma lei que nos defende. Mas, infelizmente, em outras profissões, a gente não tem isso. Então, a briga aqui é constante, diária. Quando a gente vai para a rua, por exemplo, por reposição salarial, a gente está querendo a mesma reposição para todos, igual para todo mundo, independente do cargo. Né? Quando a gente vai brigar por um ticket de alimentação, é igual para todo mundo. Mas é claro que algumas profissões, ela tem alguns escapes que são respaldados por leis maiores. Aí a gente também, se o município não está cumprindo, o sindicato entra também para defender especificamente aquilo, porque na verdade nós estamos defendendo uma lei maior, que é uma lei federal. Então existem várias nuances nessa luta sindical. Quer dizer, então, que além de fazer prevalecer o que diz a Carta Magna, vocês têm que brigar por ela ainda, né? Muitas mais ou menos vezes, por aí, né? Exatamente. Além, tipo, alô, tô aqui, né? Exatamente. Precisa que se cumpra isso, né? Nós temos alguns processos. O próprio piso, ele tem várias questões do magistério, né? Ela tem várias questões além do salário.
O salário a gente está com ele em dia, o município regularizou, mas tem uma outra questão que está dentro da lei também, que até hoje não foi feito, nós tivemos que entrar judicialmente, não temos a sentença ainda, mas está prestes a sair. Você falou uma coisa interessante e é justamente nesse assunto que eu quero entrar, porque eu sempre tive a minha vida muito aberta a todos, e nós tivemos um entrave, eu e Jaciara tivemos um entrave judicial. Eu, por não conhecer a causa, né? E ela por se defender dentro da causa. Como é que é essa briga, Jaciara? Como é que é comprar essa briga? Porque às vezes você não consegue dormir bem. Mas, para quem está sendo comprado a briga, vai dormir em berço esplêndido. Como é que é essa história? Olha, cada um tem um dom, digamos assim, né? Tem uma vontade de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, seja por ele mesmo, seja por todos. Mas você está nesse meio sindical, você tem que ter vontade, você tem que querer mesmo, né? Você tem que querer pensar. Seu ou é querer nosso? Querer nosso, mas sabendo que você pode contribuir para esse querer, né? Quando você tem, assim, um pouquinho a mais de conhecimento, ou você busca um pouquinho mais de conhecimento, você sabe que você pode contribuir um pouco mais. Porque uma luta coletiva, quando você está à frente de uma luta coletiva, ela também é para mim. Claro, ela é para todos, é para mim também, né? Por tudo que a gente discute, ou briga, ou vai para a rua defender, a gente está defendendo também a nós mesmos, né? Eu entendo dessa forma. Mas que você tem essa vontade de ir para defender o seu, mas que é para todo mundo também, né? A gente precisa, isso tem que estar muito claro na cabeça de alguns dirigentes, ou de dirigentes sindicais principalmente. A gente estuda isso também, né? A gente tem várias formações sindicais, formação de dirigentes sindicais, justamente... Todo um respaldo também vindo da Central, né? Vindo da Central Única, exatamente. Então, a gente está sempre em constante trabalho, né? E a equipe e a diretoria que a gente tem no sindicato hoje, e já há algum tempo, isso é muito claro na cabeça da gente, né? Assim, olha, nós estamos aqui, a gente leva de todos os lados. Na verdade, quando as coisas não caminham do jeito que uma pessoa quer, elas nos atacam também, assim como o próprio governo também nos ataca, a gente fica no meio dos dois. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também aquelas pessoas que estão sempre com a gente, estão junto com a gente e defendem, defendem a sua entidade, defende a diretoria que está lá, que foi ela que colocou. Então, isso é muito bom também. Porque dentro do movimento sindical, você pode votar nos dirigentes, sim, né? Colocar sim. E tirar a hora que você quiser. É democrático. Mas eu queria saber o porquê o seguinte. Se a Polícia Civil para, está no direito deles. Se a Polícia Militar para, a Constituição diz que não pode parar, mas eles param, está no direito deles. Se os médicos param, está no direito deles. Agora, se o professor para, vocês são uma turma de doido e não pode acontecer isso, e parem com isso, e cortem ponto. Por quê? É uma pergunta que não quer se calar. O servidor público hoje, hoje não, né? Quando foi instituída aí os sindicatos, na época de Getúlio Vargas, em relação a esse tipo de movimento, ele deixou o servidor público fora. O servidor público realmente não podia. É como se ele fosse assim, ó, você está aqui para servir, então você não tem esse direito de reclamar. Seria mais ou menos isso. Mesmo porque os servidores eram colocados também de várias outras formas, né? A carteira assinada ou mesmo contratos. A questão do concurso, ele veio a partir da Constituição de 88, né? Que regulamentou isso e agora é concurso e ponto final. Graças a Deus. Apesar da gente ter várias questões de designação temporária, que vários governos acham que pegaram e utilizam a designação temporária para colocar quem eles querem, né? Mas hoje, graças a Deus, a designação temporária está começando a ganhar alguns direitos que antes não tinham, que provavelmente a gente vai mudar um pouco essa realidade. Porque a designação temporária dentro do serviço público, ela é para coisas excepcionais, né? Para casos excepcionais. Mas muitos governos... É uma emergência. É uma emergência, exatamente. Mas muitos governos utilizam isso constantemente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas isso vai acabar, né? Isso vai acabar porque, apesar de você estar... dos próprios
servidores também estarem em defesa de concurso, as pessoas, os concurseiros estão muito de olho nisso também. Peraí, você está contratando uma pessoa ali porque tem vaga, então vamos abrir concurso. Então isso, aos pouquinhos, a gente vai conseguir Moldar, voltar, né? E colocar do jeito que tem que ser, né? Porque, na verdade, você precisa de pessoas que têm esse conhecimento, porque é um serviço público, é um serviço que entra prefeito, sai prefeito, mas tem que ter aquela pessoa que sabe o que está acontecendo para dar continuidade. E o servidor é servidor, ele não está servidor, né? Exatamente. O prefeito está prefeito, o vereador está vereador, né? Exatamente. O deputado está. Então, assim, DTs e cargos comissionados, por exemplo, eles entram e saem. E aí, se ele tem um certo conhecimento de uma determinada área e vai embora, volta a estaca zero, o serviço público volta a estaca zero. Né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem também. Então, assim, é necessário que tenha pessoas e que seja concursada para dar continuidade aos trabalhos, não ao governo que entrou, mas aos trabalhos de Estado, que a gente diz, né? Que existe a política de Estado e a política de governo. Lógico. Então, você tem que ter o servidor que é do Estado, que ele possa dar continuidade, seja qual prefeito que vier, ele sabe o que está acontecendo dentro da sua área de atuação. E isso é muito importante, senão o serviço público volta tudo a estaca zero, novamente, tem que recomeçar com novas pessoas, aí é complicado. Senhora, agora, só para você falar em relação à questão de parar, na verdade, se pode ou não parar, o professor, eles usam muito a questão da criança, da merenda, não estão nem preocupados com a qualidade da educação ou da educação, não. Eles usam mesmo, né? Porque com as crianças, né? Coitadas, merenda, tem de criança que só come na escola, tal. Mas isso eles só pensam quando tem alguma greve, alguma paralisação do servidor, que acontece em último caso. E o pai não vai lá no sindicato para saber como é que está a escola do filho nem na escola. E durante a vida do filho, ninguém fala quando está faltando merenda, ou quando não chega merenda suficiente para a escola. Aí água. Ninguém lembra da criança se tem água na escola. Aí ninguém lembra de que não pode porque vai atingir a criança. Só lembra disso quando existe algum movimento quando tem um grito de paralisação, quando realmente a gente deixa as crianças. Aí sim, aí é problema de merenda, de tudo, né? Que aí nós seríamos os responsáveis. Mas nós, servidores públicos, pelo menos aqui em São Mateus, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente só faz esse tipo de paralisação quando a gente já tentou de todas as formas. Quem participa, quem vai nas assembleias, quem participa, sabe muito bem disso. A gente só para mesmo quando não tem mais jeito, quando já acabaram todas as possibilidades de negociação e de conversa. Aí não tem jeito. Certo. Jaciara, na França, por exemplo, não existe o funcionário público municipal nem estadual. Existe o funcionário público federal, que ele é designado para trabalhar no estado e no município e assim também nos serviços que o governo federal coloca à disposição da comunidade francesa. New York Times diz que o funcionário americano não se sente bem na condição de funcionário público americano. Acho que o Brasil é o oásis, né, do funcionarismo público. Aí vem uma outra questão. Países desenvolvidos usam essa forma de que o funcionário público ele é sempre federal, ele vai ser designado. Os Estados Unidos, o funcionário público não se sente bem em ser funcionário público. E aqui no Brasil, eu acho que há uma diferença muito grande entre aquilo que você falou no início, de gostar da profissão e querer colegiar, ser uma professora e ensinar aquilo que aprendeu, para aqueles que estão querendo só o famoso bambam. Você acha que isso atrapalha um pouco, mascara um pouco a situação do funcionário público? Não, com certeza. Como eu te falei inicialmente, o servidor público, as pessoas acham que é aquele que ganha sem trabalhar. Né? Essa é uma visão muito antiga do servidor público, daquele que está lá atendendo a população. Por quê? Porque em épocas anteriores o servidor era realmente o amigo, o parente, eu colocava quem eu quisesse, tinha essa questão. Depois que estabeleceu a questão de concurso, aí você vem a ter uma profissionalização e um entendimento maior do que é o serviço público. Agora, que existe esses casos? Existe, mas existe isso no serviço público, existe isso em empresa privada, tem sempre aquela pessoa que não vai, não quer, não vai, não tem
toda disponibilidade, né? Isso existe em Vive qualquer... dodói, né? Exatamente. Então, isso não é só no serviço público, isso também é empresa privada. Só que a empresa privada, ela é mais rígida nas suas ações, mas não é rígida no seguinte sentido. Não se discute muito e não vai verificar também o que está acontecendo, não. Se ele quiser mandar ele embora, manda embora. Na empresa pública, no caso do serviço público, as pessoas falam, o servidor faz isso porque ele não pode ser mandado embora. Isso é uma mentira, isso não é verdade. O servidor público, ele tem uma lei própria, que a gente chama de estatuto. E dentro desse estatuto, ele estabelece também as penas disciplinares. Que pode ser mandado embora sim. Pode ser mandado embora através, evidentemente é mais complicado, você tem que estabelecer um processo administrativo pelas faltas que ele cometeu. O servidor tem direito à defesa também. A ampla defesa. A ampla defesa, exatamente, de todos os fatos. E se for comprovado realmente que ele não está exercendo a função como deveria, ele pode ser exonerado sim. Mas o que acontece? Aí no serviço público acontece o seguinte: quando o cara está dando problema em uma determinada secretaria, um determinado setor de trabalho, em vez do chefe imediato, que geralmente é um comissionado, tomar as ações que devem ser tomadas dentro do que a lei coloca, as punições disciplinares, as suspensões, as notificações da indisciplina. Que tem que chegar no sindicato também, né? Não necessariamente, mas ter um histórico da pessoa, Sim. né? Porque aí se eu dei um problema aqui, eu tomei uma advertência, por exemplo, depois uma suspensão, né? Evidentemente, tudo formulado dentro dos padrões, né? Eu não gostei da sua cara, eu vou te dar uma suspensão, não é assim que funciona. Mas se existisse esse relatório, ele teria um histórico e quando chegasse o estupim da coisa não ia ter jeito, ele ia passar por esse processo. Mas o que acontece? Eu dei problema num determinado setor, aí o chefe imediato, que é um comissionado, na maioria das vezes, ou o próprio secretário, ele fala assim, ele pega o cara e coloca à disposição em outro setor. Mas também não fala por quê, o que aconteceu, aí o cara vai para outro setor. Aí o cara sai da saúde e Chega vai pro lá, museu. por exemplo, aí chega lá, dá um problema, aí também, não sei qual é o motivo, mas também deu problema lá, eu ponho à disposição em outro lugar. E aí não tem um histórico do porquê essas coisas. Aí o cara espirra, chega um louco lá e processo administrativo. Aí quando você vai no processo administrativo, não tem nada do cara. Porque tudo que ele... Apesar de você saber assim, ó, não, mas esse cara realmente apronta. Mas apesar de ter uma lista de reclamações, não tem uma lista Embasada. oficial e embasada. Então você não tem nada da pessoa. Né? Você não tem nada. Aí você quer puni-lo por uma coisa mínima que ele fez. Não tem jeito. Não vai conseguir. Porque no serviço público, todas as ações elas têm que ser por ato administrativo, que a gente chama. Ela tem que ser escrita. Ela tem que ter um histórico. Resguardado só por alguém. fala, só o disse-me-disse, dentro de qualquer serviço público, não vale, não tem validade. Então, assim, se fosse feito da forma correta, o cara deu problema, relata, dá uma suspensão, dentro do que a lei determina, das penas disciplinares para o servidor público, você teria um histórico e quando realmente não desse mais, você poderia fazer um processo administrativo da forma correta e exonerar a pessoa assim, que está dando problema. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, fica essas questões, né, de que o servidor público não adianta, não pode ser mandado embora, isso é conversa, isso é balela, isso não existe. Isso, na verdade, é ingerência, né, dos chefes que estão em determinados setores que não tomam as providências que devem ser tomadas. 28 de outubro, dia de se comemorar, dia de se protelar, dia de reclamar, ou é dia de parabenizar? Bom, eu pessoalmente acho que tem que ser de parabenizar sim. Até pela forma com que o servidor ele tem lutado, ele tem não só pelos seus direitos, mas também pelos seus deveres. Os servidores públicos hoje, eles têm buscado mais qualificação, eles têm buscado crescer dentro da sua profissão, como eu disse que são variadas. Então eu acho que a gente tem que comemorar sim, mas comemorar e exigir também que seja respeitado, que seja qualificado, que os gestores eleitos deem realmente a qualificação necessária. Se eu sou uma recepcionista, que eu dê um curso de recepção para recepcionar bem os munícipes, as pessoas. Não adianta eu exigir que você venha de lá pronto para receber e para atender o público, porque nem todo mundo tem
esse dom, essa habilidade de atendimento. Então, vamos dar um curso para essa pessoa, né? Vamos qualificá-la para que a gente tenha cada vez mais um serviço público de qualidade. Hoje, os profissionais estão buscando por conta própria a sua qualificação. O que a gente quer é que o próprio governo que dê a qualificação necessária aonde tem os pontos mais problemáticos, aonde é necessário, né? Então, acho que a gente tem que comemorar sim, mas a gente não pode esquecer o que a gente ainda precisa. Agora, só voltando um pouquinho na questão de você fala dos servidores todos federais, né, em outros países, eu acho que isso seria muito interessante, sabe por quê? Porque a gente não teria essas brigas e essas problemáticas que existem em relação ao, vamos colocar como exemplo, o Piso Nacional do Magistério. Por que ele foi instituído? Porque existiam municípios que o salário do professor era um salário abaixo do salário mínimo nacional, enquanto outros municípios mais ricos, ou porque os professores iam mais para a rua, tinham um salário muito alto. Então, o piso nacional, ele é assim, o que veio estipular o mínimo que um professor do Brasil pode receber, que ele chama de piso, né? É o mínimo que qualquer professor no país deve receber. É esse valor aqui. Para ver se consegue dar uma igualada nessa profissão. Você sabia, entendeu? Que o juiz brasileiro ganha mais que o juiz americano? Engraçado que todos os dois passaram por professores. E quando você fala em professor nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho que aí é melhor a gente calar a boca, né? Existem coisas que a gente precisa lutar muito ainda para conquistar, né? Pontinho, 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 pontinho. Jaciara, muito obrigado pela sua vinda aqui. Adorei poder te entrevistar mais uma vez. Sempre que possível for, quero estar junto com você, junto com o sindicato, junto com essa classe denominada de funcionário público. E as lentes do Canal 26 estão abertas para você que hoje fala em nome dos funcionários públicos de São Mateus. Eu agradeço muito poder estar aqui falando um pouquinho do serviço público. Quero cumprimentar a todos, me despedir e dizer o seguinte, o servidor público, ele está aí justamente para atender a população, para atender você, e é claro, nós também temos os nossos problemas, né? Porque às vezes as pessoas falam que o servidor público, alguns servidores de alguns setores atendem mal, mas isso são algumas exceções. A gente tem profissionais, a gente tem pessoas, né? A gente tem problemas também com vendedores, por exemplo, que atendem mal quando a gente vai comprar alguma coisa, tal. Então isso existe em todo lugar. Não generalize o servidor público como aquele que atende mal, aquele que não quer saber de nada, que só quer receber, porque isso não é verdade. Nós temos pessoas capacitadas, qualificadas, que estão ali sabendo o que estão fazendo e por que estão ali. Eu quero dar parabéns a todos os servidores municipais, estaduais, federais, por esse dia e dizer que a gente, apesar de acharem que o Brasil é um mar de rosas para o servidor público, isso não é verdade em todos os municípios, como eu disse inicialmente, né? A gente tem muita diferença entre um município e outro, entre um estado e outro, entre o federal e o municipal, e isso a gente precisa discutir muito ainda e crescer muito ainda enquanto profissionais para a gente vencer essas diferenças. Ok, obrigado pela entrevista. O Jornal Hora da Notícia fica por aqui e até a próxima edição. Canal 26, o canal da gente.